Da palavra de Deus. Vamos ver o Salmo 103. Salmo 103, que diz: convida-se a louvar a Deus por amor de sua graça. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Até aqui, que Ele é bem grande, né? Louvado seja Deus. Os irmãos podem sentar. E nós vamos ficar com esta palavra, porque o único, benigno, compassivo, misericordioso, piedoso, longânimo e grande em benignidade. Eu estava atento ouvindo o testemunho da irmã a respeito do seu filho. Ele é maravilhoso. E nós podemos buscar, invocar, clamar ao Senhor. E como Deus trabalha segundo o coração dele, Ele faz o que Ele acha graça, o que lhe apraz. Enquanto ela falava a respeito do seu filho, interessante, eu viajei longe. Eu fui a Goiânia. Um dia o Senhor me tirou daqui de Vitória, me levou a Goiânia por causa de uma adolescente. É coisa de Deus, tá? Eu saí daqui sem saber o que era para ser feito. Porque quando Deus quer te revelar, Ele revela. Quando Ele não quer, Ele não revela. Porque Ele é soberano. Ninguém manda no Senhor. Aleluia. E Ele me deu uma ordem para ir a Goiânia. E chegando lá, o Senhor me levou num lar. Que a adolescente dizia assim: eu escuto um de fora, mas não escuto a minha mãe. Estava difícil. Eu escuto um de fora, mas a minha mãe eu não escuto. Terra lá, foi desta forma. A irmã aqui, né, foi guerreira. Foi assim que Deus quis, foi assim que Deus trabalhou, usando a própria mãe. E lá o Senhor mandou de fora. E eu chegando ali, ela falou assim comigo: irmã Dulce, eu sento e eu escuto a irmã, mas a minha mãe eu não escuto. E ali Deus fez uma obra por misericórdia. Ela sentou, conversou comigo, ali nós oramos, e Jesus, que é bom, fez uma obra segundo o coração dele. Então é a forma que Deus acha a graça de trabalhar com cada um, cada ser humano que tem uma natureza, né? E o Senhor trabalha, porque nós somos feitura das mãos dele.
Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, calaxa, nabiacaia, bendiz o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Nemantchovasnaia. E nós devemos lembrar das bondades do Senhor para conosco. Que tem hora que a gente só pede. Tem hora que a gente venha, como a irmã iniciou aqui, venha, venha, só venha nós. Mas nada para Ele. E Ele espera de nós também. Porque nós somos ovelhas do pasto dEle, criação dEle, feitura das mãos dEle. E Ele espera algo de nós também. Porque nós somos escolhidos. Que se Ele não esperasse, Ele não tinha mandado Jesus para nos resgatar da nossa vã maneira de viver. O Senhor nos readquiriu de novo. Então nós somos propriedades do Senhor. E Ele é zeloso. A palavra dele diz que Ele é zeloso, piedoso, prepasso de canto, misericordioso, longânimo e grande em benignidade. E os olhos dele estão voltados para nós. E a Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chama de fogo. Não tem aonde nós nos esconder da face do Senhor. Ninguém consegue esconder de Jesus. Porque ele diz que se for bem alto, lá ele está vendo. Foi assim que Davi disse, né? Se descer também lá nas profundezas, lá Deus está vendo. Então não tem esconderijo aonde Deus não possa nos ver. Que a gente se esconda dele. É Ele que nós servimos. E temos a certeza que quando nós clamamos por causa das misericórdias dele, Ele nos atende. E é gratificante, e é glorioso, quando você ora por uma causa, seja ela qual for, você sente que você está falando com um varão de guerra, você está falando com o maior, com aquele que é a solução. Não é que ele tem, ele é a solução. Porque a Bíblia diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser levado por Ele. Então nós temos a certeza de que quando nós clamamos o céu se abre, o Senhor responde, porque Ele está sempre atento. Muitas das vezes as pelejas é tão árdua e nós ficamos ali. Porque tem dia que a tua fé está lá em cima na montanha. Ai, lá de cima da montanha você faz tudo. Alabante, cova na face subterra. Lá em cima na montanha, a nossa fé está gigante. Mas tem hora que nós estamos lá embaixo no vale. Bem lá embaixo. Que só a bondade e as misericórdias dele que nos alcança, e Ele sabe que sem Ele nada podemos fazer. E nós corremos aos pés dEle, para buscar Ele. Tem dias que nós não temos palavra para falar com Jesus. Há momento que as palavras somem, fogem. Falar o que com o Senhor? Jesus, eu estou aqui. Não vem uma palavra sequer. E eu preciso de conversar com o Senhor. Mas Ele conhece a angústia de cada coração. Ele conhece a necessidade. E Ele vê que nós, por isso que Ele disse, sem mim nada podeis fazer. Porque não foi vocês que escolheram a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então nós reconhecemos que sem o Senhor nada podemos fazer. Precisamos da ajuda dele a todos os momentos. Não tem um segundo nas nossas vidas que a gente pode dispensar Jesus.
Quantas e quantas vezes o Senhor já me mandou ir nos lugares, perto, longe, sem eu conhecer ninguém ali. Mas Ele está mandando ir porque está lá, não é? Ele não manda ninguém ir por acaso, né? Se Ele está dando uma ordem é porque alguma coisa tem lá para ser feito. Ele vai fazer. Aleluia. Por isso que Ele escolhe eu, você, a igreja. Ele nos escolheu. Foi Ele que nos escolheu. Para sermos o que dele? Propriedade dele. Para abaçu de canto. Para Ele usar cada um segundo a vontade do coração dele. Eu já encontrei pessoas e falar assim, irmã Dulce, eu não sei qual é o meu dom. Porque eu não tenho. Se dá uma olhada aí direitinho que você tem sim. Jesus disse que subiu ao alto e lá de cima Ele distribuiu dons. Ele distribuiu para todos. Não deixou nenhum desprovido sem uma ferramenta. Ele deu ferramenta para todos. Então nós damos uma olhadinha, né? Ele por misericórdia, Ele também revela. Ele mostra. Ó, você vai fazer isso aqui. Eu te chamei? Foi para fazer esta obra. E Ele me chamou para fazer uma obra também meia louca, tá? Tem hora sim que é muita loucura. E você tem que fazer as coisas com mais quieto. Você não pode sair falando para todo mundo, porque não vão entender. Não está na mesma posição ali. Então, é com você, é com você. É lá com a Débora, com o irmão Sérgio, com a Gabriele, com o Lucas, é lá com eles. Eles sabem muito bem para que Jesus chamou eles. Eles sabem quais as ferramentas que o Senhor os concedeu. O dom que o Senhor deu para cada um, para fazer a obra dele na terra. E quando Ele me chamou, Ele me disse assim, olha, eu te chamei para isso aqui, ó, para te enviar. E aonde eu te ordenar para ir, é necessário que vá. Porque senão o leito te espera. Eu ouvi isso, tá? Porque eu tenho 2 ouvidos e não sou surda. Eu ouvi Jesus falar isso comigo. Te chamei para isto. E se você não for fazer, o leito te espera. Aí eu dei uma olhadinha aí, olha. Falei, Senhor, eis-me aqui. Me prepare e me envia onde o Senhor quiser. E Ele começou a me enviar para longe, distante. Nunca tinha viajado. E Ele me botou na estrada para viajar para Ele. Fazer a obra dEle. E é uma loucura. E Ele mandava fechar a boca, de boca fechada. Para não falar para os outros. Porque senão, não era que as pessoas são ruins. Não, é porque elas não iam entender. O negócio era comigo e Deus. Elas não iam entender. Eu falava assim, Mandus, mas como? Como você vai chegar lá? Você não conhece ninguém? Vai procurar quem? Dá licença, né? Se Jesus está mandando, porque está lá. Aleluia. E eu ia direitinho, só por Jesus mesmo. E com isso Ele me mandou em várias cidades bonitas, bem distantes. Tudo isso eu fui porque Jesus foi comigo. Eu não escolhi em cidade nenhuma para ir. Alamanchova, nafasu de canchovas, naia. E quando eu chegava lá, estava lá direitinho, do jeitinho que Jesus tinha preparado. Aquela pessoa estava ali para ouvir a mensagem que Deus queria que a pessoa ouvisse. Então, por isso que eu não podia sair comentando com um e com o outro. Ah, Deus me mandou em tal lugar. Aí Ele falou para mim, você conhece alguém lá? Não, não conheço. O que você vai fazer lá? Aí te desmonta todo, né? Aí quem é o culpado? Culpado é a gente que não guarda o segredo de Deus. Alamante cova na façu de play. Ramante o ixanai. Não guardamos o segredo de Deus. E depois a gente fica culpando. Mas Senhor, mas não foi o Senhor?
Foi. Mas você tinha que guardar comigo. Porque era comigo, é contigo, é com quem Deus acha graça. E eu sou feliz. Porque perto ou longe, eu nunca bati numa porta errada. Por isso que eu não podia contar, sair daqui para ir a Recife. Fazer o que lá, irmã Dulce? Eu fui caladinha. A única que ficou sabendo foi a minha mãe, né? Porque eu ainda tinha minha mãe. E ali, a minha família ali. E eu pedi uma carta do pastor José Fernandes, porque nos lugares assim estranhos, que as pessoas não me conhecem, eu sempre peço uma carta para levar. Agora tem alguns dias, né, que eu não viajo assim, né? Mas eu já viajei bastante, dentro dessa loucura, para fazer o que Deus achou graça. Foi o que Ele escolheu para mim na terra. Fazer segundo o coração dEle por misericórdia. E quando eu chegava nos lugares, ia no lugar certinho, sem erro nenhum, sem bater aqui, ali, lá, acolá. Encontrava a pessoa certinha. Aleluia. Derramando e Xanai. Prepara o teu coração. Fique preparada, porque eu tenho um plano na tua vida. Fique preparada. Tenho um segredo contigo na terra. Senhora aí de blusa preta. Alamante covas tu que antiofaias. É contigo. Deus tem um segredo com a senhora. Aleluia. Então Deus não está falando aqui por acaso, não. Alamante ovas núbia. É coisa de Deus. Porque Ele achou graça. E a primeira viagem que eu fiz, Ele me mandou ir a Goiânia. Ele teve uma palestra comigo. E disse assim, olha, a cidade que eu vou te mandar longe é Goiânia. E você vai até Brasília. Lá em Brasília tem uma serva minha para te recepcionar. E boca fechada, não fala para ninguém. Aí ele falou assim, vai, conversa com o meu ungido. E boca calada, fechada. Assim eu fiz. Então ele disse, é quando você descer do ônibus, eu fui de ônibus, é quando você descer do ônibus, lá tem uma serva minha para te recepcionar. Era comigo, então eu que tinha que ir, né? Do jeito que ele tinha ordenado. E eu fui. 27 de julho de 94, eu viajei para Goiânia. Chegando em Goiânia, às 16h20, quando eu desci do ônibus, conhecia nada, nunca tinha pisado meus pés ali. Interessante que eu desci aqui, olhei para essa direção. Lá tinha uma pessoa, uma serva, na plataforma 1. Era ali que nós embarcava para Goiânia. E eu vi a serva lá. Mas o meu destino era Goiânia. E eu, então, fui procurar onde que ia comprar passagem para Goiânia. Qual era o guichê ali? Aí me informaram rapidinho, eu comprei minha passagem para Goiânia. E eu só encontrei para o horário das 18 horas. Cheguei às 16h20 e só ia embarcar novamente às 18 horas. E a pessoa que Deus tinha mandado já estava lá. Aleluia! Alavante cova na Sérvia! É muita glória! Rachanai! Amante cova tu que andeplai. E ali eu cheguei em Goiânia. Conversei com ela.
Contei a situação, por que eu estava ali, porque eu tinha chegado ali, tinha viajado até ali, que meu destino era Goiânia. Aí ela disse: irmã, não se preocupa não. Lá perto da minha casa tem uma igreja. E eles acomodam as pessoas que chegam e que precisam. E eu vou levar a irmã lá. Resumindo, aí eu fui com ela para a casa dela, chegando ali, porque era tudo perto, ela me levou na igreja. E não tinha nenhuma pessoa responsável para me receber, porque estava acontecendo um dos maiores congressos que tinha dentro de Goiânia. Era a abertura do maior congresso que sempre teve ali na época, né? Hoje eu não sei se ainda tem. E quem estava ministrando na abertura do congresso era o pastor Napoleão. Allah façumi cante ovasnaia. Aquela irmã me conduziu até o lar dela. Falou: você não importa ficar lá em casa? Eu falei: de forma alguma. Onde Jesus me quiser, aí que eu quero. Aí, no dia seguinte, o esposo dela saiu assim na cidade e contando para os irmãos que tinha uma irmã de Vitória do Espírito Santo lá na casa dele, que eu tinha ido para uma obra. E começaram a chegar os jovens começaram a ir lá para me conhecer. Aleluia, as pessoas ali, tinha muitos crentes, né? Ali no centro de Goiânia, e eles iam ali para me conhecer. E chegou uma serva também, e olhou e falou assim: irmã, você não quer ir para minha casa, não? Porque lá eu tenho um quarto para a irmã pode ficar mais à vontade. Ela me falou umas 2 vezes, na terceira vez eu falei assim: vou sim, minha irmã, vou. E cheguei na casa da irmã. Era tudo perto, tá? Quando nós entramos na sala, entrou um servo, porque ela era muito conhecida ali, era uma pessoa que fazia muitas assim, visitas, né? Ela visitava bastante, tinha vasto assim, conhecimento, era bem conhecida. E rapidinho, foi só enquanto nós entramos. Chega um irmão, entra um irmão na sala dela e fala assim, levantou a mão para o céu, ele levantou a mãozinha para o céu, e Deus usou a boca dele rápido e depressa, falou: eis aí, serva de quem eu falei contigo, que ia trazer de muito longe. Antes de tudo sou eu, e não me questione mais. Não me questione mais. Lamante canto rebatiovas terpia. E essa irmã, ela glorificava tanto o Senhor. Interessante que ela pulava assim, olha, ela pulava para cima assim, glorificando. É verdade, Jesus é verdade. O Senhor usou a irmã e falou que ia trazer uma serva de muito longe para uma obra aqui na minha casa. Jesus não erra. Ele não erra, não. Ele é o Senhor, onisciente, onipresente, onipotente. E ali eu perguntei: Jesus, o que é para ser feito aqui? Ele falou assim: jejum e oração. Falei: tá bom. Não podíamos fazer ali, dentro de casa. A igreja é bem pertinho. E todos os dias pela manhã, nós íamos na igreja, eu e a irmã, dobrava o nosso joelho. Você está pensando que a gente ficava lá orando assim 1 hora, 2 horas, 3 horas lá dentro da igreja? Nós chegávamos lá, dobrava o nosso joelho, entregava aquela consagração ao Senhor, aquele jejum ao Senhor.
Mas foi muito rápido, tá, gente? Isso foi Jesus que fez, tá? Foi uma rapidez. Porque era uma família nobre, bem nobre. Por isso que Deus manda ir calado e voltar quieto. Não manter suminar que a rébia caia. Porque é um particular com Deus. Então você não tem que ir lá e voltar e trazer. Não, 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 não. Só o que edifica, o que edifica. E o que não edifica, fica. Derramante ou vasnaia. Eu não demorei bastante tempo assim para entender por que Jesus me manda às vezes bem sozinha, só eu e com Ele. A ponto de que alguém falou assim para mim assim, nossa, você anda sozinho? Jesus mandava de 2 a 2. Eu falei, mas comigo Ele me manda eu e Ele. Vem eu e Ele, fica tudo ok. Canto. Aí eu fiquei entendendo, porque o que você vê lá, fica lá. Você não traz não de raço e de provas núbia. Então por isso que tem que ser assim. Era situação difícil. E esse filho caçula, filho bonito. Só que tinha dia que ele não achava a porta da casa. Eles moravam num apartamento no primeiro andar. Ele não encontrava a porta para entrar dentro de casa. Ele ficava assim na rua. E Jesus falou assim, olha, eu vou fazer, você vai ver e vai participar. Aqui comigo em Vitória. E assim aconteceu. Aquele jovem foi moderando, Jesus foi moderando ele. E ele foi largando aqueles vícios, mas foi muito rápido. Ele foi numa empresa, que naquela época você podia ir, né? Hoje está bem avançada a tecnologia, mas naquela época você ainda podia ir numa empresa, lá você preenchia uma ficha lá e deixava, né? E depois eles te chamavam, ia lá, fazia o teste, e se passasse, eles chamavam para fazer o treinamento. E assim eles fizeram com esse jovem, aconteceu com esse jovem. E eu me recordo que, estando ali no lar da irmã Zenília, entrou um servo. Nossa Senhor, misericórdia. Deus usava aquele servo como um trovão. E eu me lembro que o Senhor falou para mim assim, antes de você levantar os teus pés desta cidade, eu vou te dar um sinal de fogo. Mas Deus usou ele bradando. Eu falei, eita Jesus, o que vem aí? Aí eles trouxeram uma criança com idade de uns 8 meses, mais ou menos, tinha a criança. E segundo eles, diziam que a criança era cancerosa, tinha câncer. E eles trouxeram para a gente orar. Não é que Jesus fez a obra? Família nobre correram logo para fazer exames. E não é que Jesus curou? Porque ele disse assim, olha, antes de você levantar os teus pés desta cidade, vou te dar um sinal de fogo. Terramanto e Xanai. Então vale a pena servir a Jesus, né? Porque é o único que cura doenças incuráveis, é Ele. E eles ofereceram ao Senhor um culto e ações de graça e me convidaram para participar. E eu só fiquei 1 mês e 15 dias em Goiânia, nessa primeira vez que eu estive lá. O jovem ficou bom, porque Jesus também que fez. Voltou a viver. Jesus fez uma obra assim tremenda. E aí o Senhor disse que eu já podia levantar os meus pés. Aí eu comprei a passagem e vim embora, voltei. E eu glorifico a Ele. Isso foi em 94. Num bairro aí chamado José de Anchieta, mais ou menos assim, né? É aqui na Serra também, né?
Interessante que Deus usou uma serva para mim e falou assim: irmã, você vai fazer uma viagem e lá você vai participar de um congresso. Núbia. Eu não cheguei no dia da abertura do congresso? Lamontesuquiante eu faço as nébia. E foi o congresso dos congressos. Que palavra que ficou marcado na minha vida. Marcou a minha vida. Marcou tudo que o Senhor fala, por causa da misericórdia dEle, no dia dEle, na hora dEle, Ele cumpre. E ali Ele estava cumprindo comigo, o que Ele usou vários servos para falar comigo. Usou muitos servos para falar. Um me apontava e dizia assim: irmã, eu nunca te vi. Não conheço a irmã. Não sei onde que a irmã reúne. Serve o Senhor, mas Deus manda falar que tem uma obra específica na tua vida. E eu fui recebendo faces que eu nunca mais vi. Outro olhava e dizia assim: irmã, eu não sei onde você trabalha não, mas você não vai ficar lá mais muito tempo não. E eu ia escutando, aleluia, só até aí, sabe? E tudo isso aconteceu comigo. Voltei para Goiânia, fiquei lá três vezes que eu voltei para Goiânia. A terceira vez eu fiquei, primeira vez fiquei 1 mês e 15 dias, segunda vez eu fiquei 10 meses. A terceira vez eu fiquei 2 anos direto em Goiânia. 3 de julho de 96 eu embarquei para Goiânia. 3 de julho de 98, eu embarquei de Goiânia para Vitória, aleluia. Aí um dia eu olhei assim para o céu, falei: Jesus, mas tem tanto tempo que eu estou neste lugar. Mas ele respondeu rápido e depressa e falou assim: a sua estadia aqui nesta cidade é uma das minhas promessas que eu estou cumprindo com você. E junto com você eu estou honrando todos que te entregaram a mensagem. Alá, xalabiacaia. Eu falei: eita glória, quem não me entregou a mensagem não está incluída nesta. Rabacho. Por isso que Deus manda entregar. Te manchova nafa sérbia. É Deus grande e terrível. Todos que te entregaram a mensagem está sendo honrado junto com você. Então vale a pena ouvir o Senhor. E também, obedecer. E assim foi a minha vida. Foi a minha vida e está sendo a minha vida. Eu já viajei bastante. Aqui, ali, lá, acolá. Tudo assim no segredo de Deus. Mas quando eu chegava lá, lá estava a pessoa. No lugar certo. Nunca bati em porta errada. Porque o nosso Deus é bom. A bondade e a misericórdia dele é grande para conosco. E é por isso que nós precisamos, de, por misericórdia, dar ouvido à voz do Senhor. Porque o Senhor fala, o Senhor faz. Então nós estamos aguardando, porque grande e misericordioso é Ele para conosco. Por isso que ele diz, o Salmo 103, bendize minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Então nós somos beneficiados pelo Senhor, e Ele usa cada um para também abençoar a outros. Então, quando Ele manda uma mensagem, é bom entregar, porque no tempo dele, Ele vai cumprir com as suas promessas. E eu sou muito grata, grata, grata. É uma escolha, Eu não pedi, nunca orei para Ele fazer assim, mas Ele me deixou bem claro, me tirou desta posição e me colocou do jeito que Ele quis. Porque a minha vontade era de fazer outras coisas, Trabalhar, me formar. É pecado se formar? Nem um pouco. Porque Ele é a fonte da sabedoria. Mas comigo Ele fez diferente. Me tirou da cadeira e me botou para andar.
E se eu tivesse ficado, eu tinha me decepcionado, porque não era daquele jeito que ele me queria. E por causa que ele é tão lindo, maravilhoso, chegando lá numa cidade bem distante, alguém que tinha batido o pé com Jesus, que tinha que ser daquele jeito, daquele jeito, daquele jeito. Nosso Deus. Deus usou uma pessoa lá e falou assim, ó, você fez assim, você fez assim, você fez assim. Era para você fazer assim. E agora você fez, mas você não exerce, porque eu te quero do lado. Aí eu comigo assim, falei assim, Jesus deixou bem pertinho para me ouvir. Que se eu tivesse também querido bater o pé com ele, ele podia também descer a vara também, né? Porque tem para todos. Não tem ninguém predileto para Deus. Ele ama a todos igualmente. Por igual. Então não tem predileto. Precisou, levou. Aleluia. E eu peço que os irmãos orem pela irmã Dulce, orem por mim, para Jesus continuar me abençoando, nos abençoando, para que eu dê sempre ouvido a voz do Senhor, porque não é em vão, nem por acaso. Derramanto, suminaque, a rébia caia. Abre mais a tua boca e me adora. Abre a tua boca e me adora. Derramanto, xanabante, ofaia. Abre a tua boca e me adora, me adora, me adora. Porque quando tu estiver adorando, me glorificando, me exaltando, eu estou trabalhando em teu favor. Canchoves nubiar. Então me adora. Deixa comigo aquela causa. Eu sou o Senhor que dou a solução no meu dia, na minha hora, no meu tempo. Então quem é o dono aí, segura. Porque vale a pena glorificar o Senhor. Eu falei assim para o irmão Sérgio e para a Débora, que eu não sou pregadora. Não, eu sou pregadora eloquente, não. Pregadores são eles, né? Mas Jesus me deu uma boca para me falar. Ele me deu voz para me falar. E contar das maravilhas do Senhor, dos feitos do Senhor. Acrescenta fé nos nossos corações. Porque ali a gente fica dentro de Jesus, mas está assim, mas Jesus, mas lá o Senhor fez, misericórdia, me ajuda aqui. Então grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres, e grandes coisas ainda fará, porque nós estamos aqui embaixo, e Ele sabe que sem Ele nada podemos fazer. Santo de canto rechanabia. Anamantu que ande provas nébia, tirei mais derramanto e xanai, mas eu dei graça. Tirei, mas eu dei graça. Dei graça, lamantrovas no biandecaia, para ficar nos meus pés. Não, 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 não. Eu faço. Eu desfaço e eu torno a fazer. Eu trabalho, eu cuido, eu zelo. Te coloquei como um soldado de plai. Tu está como um derramante-uvas, tu que ande plai. E nesta noite eu estou colocando uma vestimenta nova em ti. Estou te dando mais derramante e decanta labachovas naia. Estou colocando em ti, canchofaia, uma veste nova, um renovo, canchovas naia. Tudo isso para tu continuar na jornada, porque é árdua, mas sobre ti está a minha graça, e a minha graça te basta. Aleluia! Glória a Deus! Já deu a minha hora, já passou. E eu agradeço a oportunidade. O dia que Jesus achar graça e quiser me trazer aqui de novo, a gente vai contar das maravilhas dele. É muito bom contar de Jesus, hein? Ó, falar dos outros não presta, mas falar de Jesus é tão bom. Falar de Jesus faz bem, Calábia. E quem escuta também fica bem. Alamantovas, tu que ante prova na sudeplai. É assim mesmo. É assim mesmo. Não temas nem turbas com nada. Porque o teu Deus sabe muito
muito bem o que está fazendo. Então segura aí, meu irmão. Você aí sentado sozinho aí, segura. Amém. Deus sabe de todas as coisas. Eu agradeço a oportunidade e ora pela irmã Dulce, hein? Ora para a irmã Dulce entregar tudo que Deus manda. Porque não é perdido, é valioso. Amém. Ore por mim. Aleluia. Amém. Tá bom, querida.